Oi, gente, arrumem-se comigo enquanto converso com vocês. Girls Talk. Amigas, eu estava aqui já me arrumando e aí eu pensei nesse assunto e decidi conversar sobre. Bom, nas férias é muito comum ver conteúdos sobre glow up, dicas de glow up, como se tornar irreconhecível depois das férias, como ficar mais bonita por volta às aulas e essas coisas. E eu decidi conversar sobre vocês sobre glow up também, mas o glow up interno. Porque, assim como o glow up externo, o glow up interno é muito importante e os dois caminham assim. Só que o glow up interno vem primeiro e eu vim conversar com vocês sobre isso. Primeiramente, o que é um glow up interno? Basicamente, é se autoconhecer, é saber o que você gosta ou não, saber muito sobre você, trabalhar sobre suas emoções, construir momentos consigo mesma. E o glow up interno não é sobre você virar outra pessoa, mudar sua personalidade. É apenas progredir e evoluir. Porque é o seguinte, por que ele é importante? Gente, você pode trabalhar muito o seu glow up externo, que é a sua beleza, você ser atraente, ser elegante, bonita, enfim. Mas você pode trabalhar muito nisso. E se você não estiver bem resolvida com você mesma, não vai mudar nada. Porque você vai continuar se sentindo feia, se sentindo horrorosa, se odiando. Por mais que você sempre trabalhe na sua beleza, você sempre tá lá fazendo seu skincare, aprendendo técnicas de maquiagem, aprendendo a como arrumar seu cabelo, mas você nunca se sente bonita o suficiente. Porque você não trabalha no seu autoconhecimento, então você não tem autoconfiança, você não tem autoestima, então é quase que não adianta de nada. Porque assim, se você tem autoestima, autoconfiança, você não precisa fazer diversas coisas para se sentir linda, porque você já se sente linda, entende? Você está resolvida com a sua aparência. E além disso, ele ajuda muito a você ser uma pessoa super resolvida, a tomar decisões melhores, sobre respeitando seus limites, respeitando o que você gosta ou não, entendendo suas emoções, que é muito importante para relacionamentos, tanto amizade quanto namoro. Se você está super resolvida com você mesma, os seus relacionamentos vão se resolver melhor, sabe? E aqui eu separei alguns tópicos que são umas dicas assim que estão me ajudando nesse processo de autoconhecimento. Porque assim, o autoconhecimento não é algo de imediato, entende? Você tá sempre se autoconhecendo, sempre procurando evoluir, procurando melhorar. É uma coisa que dura muitos anos. E sem contar que somos pessoas que mudamos de gostos muitas vezes, mudamos de opinião, então você está sempre nesse processo, é um processo infinito. Primeira coisa que faz total diferença: passar tempo sozinho. Isso, gente, é uma coisa que você sempre vai ver nas redes sociais. As pessoas sempre comentam o quão bom é passar tempo sozinho. Seja saindo sozinho, ir pro cinema, ir para um parque, passear com o cachorro, essas coisas. Tanto você passar tempo sozinho no seu próprio quarto, que é o que eu mais faço. Tendo hobbies, fazendo coisas que você gosta, descobrindo novos hobbies, descobrindo músicas que você gosta, ouvindo música, fazendo qualquer coisa que você goste. Quando você aprende a gostar da sua própria companhia, você começa a não depender das outras pessoas. Porque eu já fui muito assim. Eu já fui muito tipo de pessoa que deixava de sair porque a minha amiga não ia. Ou eu deixava de fazer tal coisa porque tal pessoa não gostava. Sabe, você começa a se decidir sozinha, sem precisar das outras pessoas. E aí você começa também a ter seus próprios gostos, sem ficar dependendo da opinião alheia, sabe? Ai, porque eu gosto muito de crochê, mas a minha amiga não gosta. Então eu não quero ficar fazendo muito, sabe? Porque ela não gosta. Pra ela não é importante, pra mim seria, mas pra ela não. Então eu não vou fazer.
Tá vendo como não bate? Não faz sentido. Você tem que fazer as coisas por você. Você tem que fazer o que você gosta por você. Não pode deixar de fazer as coisas porque fulano não gosta. Entende? Não faz sentido. Uma coisa que me ajuda muito é ter um diário. Amigas, durante a minha vida inteira eu tive diário. Eu sempre tive desde criança e os diários me acompanham desde sempre. É muito importante você escrever sobre seus sentimentos, como você se sente em tal situação. Anota acontecimentos, momentos, faz colagens. É bom tanto para você ter um momento consigo mesma, tanto para você ter ali um momento de desabafo, um momento de conversa com você mesma. Junto com o diário, é muito importante fazer shadow work. Shadow work, para quem não sabe, são perguntas que você vai descobrir o profundo de você mesmo, sabe? As sombras, o que te assusta, o que você evita de saber sobre você mesma. E por que eu falei junto com o diário? Porque dá pra você fazer isso no seu diário. Você trabalhar essas coisas em você escrevendo. E basicamente, um shadow work é observar partes de você mesma que você evita, que você tem medo, seja uma insegurança, algum medo que te causa ansiedade, momentos que para você foi difícil, o porquê que esses sentimentos te incomodam tanto. É importante você saber o que é o sentimento e entender o porquê que aquilo causa em você. É muito importante você buscar entender essas coisas do que ignorar. Porque conforme você for ignorando, você nunca vai entender o porquê que você sente aquela certa insegurança. Por exemplo, eu tenho muita insegurança no meu cabelo. E eu só aceito aquilo, eu não entendo o porquê. Até que eu busco lá nos cafundés de Judas da minha infância e percebo que essa insegurança começou por conta de bullying que eu sofria na escola. Gente, depois que vocês começam a entender isso, vocês entendem o mais profundo de você. Uma outra dica que eu dou pra vocês é a meditação. Meditação sempre foi uma coisa muito difícil pra mim, porque eu sou ansiosa, então eu não consigo ficar com a minha cabeça quieta pra eu meditar. Toda vez que eu tentava meditar, vinha 31 milhões de pensamentos e problemas, eu ficava ansiosa de estar ali com os olhos fechados meditando. Eu fazia isso aqui, ó, e vinha muitos pensamentos. Será que eu desliguei o fogo? Ai, meu Deus, eu tenho prova. E o pra trabalho? de português. Será que eu tranquei Será o que eu portão tomei mesmo? remédio? Eu tenho que lavar Eu a tenho louça. certeza que aquilo que eu tirei tava legal. Será? Sabe, um monte de coisa. Vinha todos os pensamentos mais absurdos na minha cabeça e eu tinha agonia de ficar de olho fechado. Até que eu entendi, gente, que meditação não é ignorar seus pensamentos. Não é ficar com a cabeça totalmente quieta. Ainda mais no começo. É você saber observar seus pensamentos e saber lidar com eles. Entendeu? Não ficar nervosa porque tá vindo pensamentos. Ainda mais no início. Você vai aprender a lidar com eles. Tentar ficar em paz e ficar em paz. Inclusive, entrando nesse tópico assim de meditação, shadow work, eu acho legal, se você gosta de alguma coisa de espiritualidade, seja manifestação, tarô, bruxaria, alguma coisa, o tarô é uma coisa que ajuda muito no seu autoconhecimento. Então, se você gosta desse assunto, garota, aprende a ler e tire pra você. Tire para entender e saber o que você deve fazer de acordo com os conselhos que o tarot tá te dando. Às vezes você nem precisa aprender, você pode pagar para uma cartomante. Mas eu acho o processo de você aprender a como ler as cartas, aprender a usar a sua intuição a seu favor e aguçar a intuição é um processo muito importante do tarot. Então, eu recomendo se vocês gostem. Se vocês não curtem muito, tudo bem, mas eu acho muito bom. Mais uma dica: entender os seus valores.
Sabe o que eu tava dizendo sobre impor limites, saber o que você gosta ou não e como isso ajuda nos seus relacionamentos? É sobre isso, você entender os seus valores. Entender se aquilo de fato, se você merece aquilo de fato. Sabe? Uma amizade sua que ela só te deixa de lado. E você tá lá dando aceitando as migalhas dela e dando tudo de si pra ela. Você merece isso mesmo? Essa pessoa fica sempre te diminuindo na frente dos outros e você sempre aceitando. Você merece isso mesmo, amiga? Sabe? Isso realmente é tão importante assim? Você se colocar pra baixo e aceitar as pessoas te colocarem pra baixo? Às vezes a falta de autoestima faz a gente aceitar o que as pessoas falem o que quiser da gente. Pense o que quiser, faça o que quiser com a gente, porque é verdade. E muitas das vezes, isso é porque é a imagem que você deixa pra ele, sabe? Que você é insegura, que você não gosta de você, e as pessoas usam isso mesmo contra você. As pessoas não são muito boazinhas assim, não. Identificar os seus gatilhos emocionais, sabe? É muito importante. Você saber o porquê que aquilo te causa raiva, ciúmes, inveja, medo, ansiedade, qualquer coisa. Você identificar aquele sentimento e identificar o que faz você sentir essas coisas, faz você saber controlar elas. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito estressada. Muito. Quando meu estresse estava lá no alto, eu não sabia mais controlar minha raiva. Porque é o seguinte, quando eu sentia muito estresse, eu guardava pra mim mesma, ficava ali martelando a minha cabeça e a raiva continuava ali. E aí, quando chegava lá no pico, eu não sabia mais como controlar, não sabia mais guardar pra mim, porque já tava muitas coisas guardadas aqui dentro. Então, quando acontecia alguma coisinha, às vezes muito besta, eu descontava tudo, toda a raiva que eu sentia há muito tempo. Então, quando eu comecei a perceber o que causava aquilo, o que estava me causando raiva e estresse, eu soube melhorar esse sentimento e eu não tenho mais crises de raiva. E é muito importante você reconhecer também o seu sentimento e então ir atrás de melhorar. Isso é para tudo, seja ansiedade, qualquer coisa. É importante você saber controlar e lidar com seus sentimentos, porque se você só vai guardando, vai chegar uma hora que você vai explodir. Vai chegar uma hora que você já não sabe mais o que fazer com esse sentimento, sabe? Então é muito importante você identificar ele, identificar o motivo e solucionar. Nessa de reconhecer seus valores, identificar seus gatilhos emocionais, também tem identificar os seus pontos fracos e fortes. Quando você entende essas coisas, você percebe que ninguém é perfeito. Não tem como você só ter pontos fortes e não tem como você esconder os seus pontos fracos, tá? É igual os seus sentimentos. Não tem como você esconder e reprimir eles, porque vai chegar uma hora que vai explodir. E os seus pontos fracos não tem como você ficar sempre escondendo. Você tem que aprender a lidar com eles. Exemplo, meu ponto fraco é a timidez, que não é o meu caso, eu só tô dando exemplos. Você tem que aceitar que beleza, eu sou tímida, eu tenho esse problema com timidez. Eu devo ficar enfrentando esse meu ponto fraco? Sim e não. Você não deve atravessar os seus limites. Tudo tem limites, entende? Então, o seu limite é aqui. E você tem muita timidez, muita timidez. Você, pra mostrar que você não tem esse ponto fraco, você vai ficar aqui? Não, você vai ficar aqui, no seu limite, entendeu? Você tem esse ponto fraco mesmo, aos poucos você vai trabalhando nele, não é nada pá, de uma vez, porque senão você não aguenta, sabe? Você não tem mental para aquilo. Então, sim, é importante você
enfrentar seus pontos fracos, os seus gatilhos, mas não passar dos limites, nunca. Pare de viver na comparação. Ai, porque fulana é muito mais bonita do que eu. Porque minha amiga é perfeita, ela tem um corpo muito lindo. Porque eu nunca vou ser como fulana. Nunca. Amiga, para com esses pensamentos. Para com isso, que isso só vai te atrasar. Isso só vai fazer você se sentir mal. Você nunca vai se sentir bem com isso. Eu tive muitos problemas de comparação e o que me fez parar com isso foi justamente meu autoconhecimento. Entender o porquê que aquilo me causava esse gatilho, essa comparação, e entender que eu nunca seria igual a fulana, que eu tinha os meus pontos fortes, que eu também tinha coisas que pessoas não queriam ter que eu tenho. E é você aceitar os seus traços, gente. Eu tinha muito problema de me comparar em questão de corpo, porque eu sou uma pessoa bem magrinha. Essa é a minha genética. Por que que eu vou ficar me comparando com meninas com corpo diferente do meu, com um corpo estrutural, se o meu é magrinho, entende? Aí que vem você parar de se comparar e começar a se inspirar. Se inspire em pessoas que têm um corpo parecido com o seu. Acontece que o seu olhar, ele é assim. Você só olha para o que você quer. A partir do momento que seu olhar se amplia, você começa a perceber que não existe só aquilo, sabe? Eu comecei a procurar meninas magrinhas e eu comecei a me inspirar nelas. Eu comecei a reconhecer que aquilo também é bonito, entende? E é assim, gente, para de se comparar e comece a se inspirar, entende? Você vai ficar ali se lamentando porque você nunca vai ser que nem fulana? Não, você vai se inspirar nela. Você vai ficar, beleza, o que tem nela que me agrada? Eu posso pegar proveitos pra mim, tá tudo bem. Começa a trazer coisas ao seu favor, garota. Começa a fazer isso. E o detalhe principal: tenha paciência. Gente, esse processo demora muito. Eu comecei a me sentir bem comigo mesma esse ano. Estamos em 2026, eu tenho 17 anos e até então eu não me sentia bem comigo mesma. Ano passado, gente, foi um ano terrível em questão a isso. Eu me sentia muito mal, e eu comecei a trabalhar nisso e estou nesse processo. No momento, estou bem, mas nada impede que mês que vem eu vou estar mal comigo, com um momento difícil, assim, sabe? E acontece, gente. Esse processo é assim mesmo. Vai ter momentos que você vai estar bem, vai ter momentos que você tá mal. O importante é você sempre estar ali disposto a se conhecer e entender o porquê de você estar daquele jeito, entendeu? Não desista de você. Tenha autoestima, autoconfiança, tenta sempre se conhecer, imponha limites, e é isso que começa a tudo dar certo na sua vida. Então é isso, eu tô pronta. É uma maquiagem simples, só pra ficar em casa mesmo. Então é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos!